Curso de Edificação Espiritual, Módulo 1. Um projeto do Ministério Discipulando Gerações. Aula 1. O princípio e a queda do homem. Como o pecado entrou no mundo e quais as consequências da distância de Deus. 1. Criação do homem. No começo, Deus criou o homem para a sua glória, para observar suas obras e glorificá-lo. Podemos ver o relato bíblico sobre o começo da humanidade. A Trindade Divina criou o homem à sua imagem. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 2. Os propósitos da criação do homem são: para glorificar o seu Criador em todas as suas obras. Efésios 1, 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Para andar com Deus como amigos. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso está em Gênesis 3, versículo 8. Outro propósito da criação do homem é para obedecer ao Pai conforme sua vontade. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para dominar a terra que Deus criou. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Para ser livre de toda a doença e morte, tendo acesso à árvore da vida. Gênesis 2, do 7 ao 9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos notar que esta árvore, chamada árvore da vida, tem o poder de dar ao homem a vida eterna. Mas havia no jardim também uma outra árvore, que era proibida e se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 3.2 A árvore da vida. A árvore da vida representa a dependência de Deus para ter-se vida eterna. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. A árvore da vida representa a obediência dos santos à vontade de Deus. Apocalipse 22, 14.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As suas folhas têm poder curativo. Apocalipse 22, 1. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida também é uma tipificação de Jesus, que é o doador de vida eterna. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Item 3.3. A árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore cujo fruto foi proibido, e seu consumo indica desobediência a Deus e uma vida independente dele. Gênesis 3, 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela significa a autossuficiência, o amor ao ego, a vaidade, o pecado, os desejos da carne, a incredulidade, a independência de Deus, a inimizade e o afastamento de Deus. Leva a caminhos de morte. Gênesis 3, 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Item número 4. Satanás. Originalmente, Satanás era um querubim ungido, conhecido como estrela da manhã, e possuía honra nos céus, conforme Ezequiel 28, do 13 ao 19. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei uma cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá.
O orgulho deste querubim o levou a não querer mais sujeitar-se ao Criador. Revoltou-se e procurou ser semelhante ao Altíssimo. Como consequência da rebelião, Satanás foi expulso da presença de Deus, perdendo toda a sua glória e resplendor. Tornou-se um inimigo de Deus. Sempre procura exaltar a si mesmo e frustrar os planos e propósitos do Criador. Isaías 14, do 13 ao 16. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? A ação de Satanás corrompeu parte dos anjos de Deus, que foram expulsos após ele, conforme Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Conforme também Judas 1, 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Item número 5. O pecado. A queda da humanidade foi assim. Com muita astúcia, o diabo se apresentou na forma de serpente, com argumentos mentirosos contra Deus, querendo frustrar os propósitos da criação. Ele enganou o homem para desobedecer ao Criador e comer do fruto da árvore proibida. Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Item 5.2. Egoísmo versus altruísmo. A origem do pecado está no egoísmo, no foco em si mesmo. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tornou-se independente de Deus. Todo pecado, em sua origem, é o ego em ação. A independência é a forma específica de como o ego se manifesta. Eu comando a minha vida, tenho minhas opiniões, meus desejos, meus alvos e a minha identidade. Quando o homem optou por comer da árvore do conhecimento, o seu ego, a sua alma, foi aumentando e passou a ser o centro da personalidade humana. Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Por outro lado, o altruísmo, contrário do egoísmo, representa o amor, que é negar-se a si mesmo por amor a Deus e ao próximo. O maior exemplo de amor está em Jesus Cristo.
Retornando. O maior exemplo de amor está em Jesus Cristo, que abriu mão do seu poder, glória e de sua própria vida pela redenção da humanidade pecadora. O amor é altruísta e leva ao sacrifício pelo bem dos outros. A cruz de Cristo é o maior exemplo de amor expresso através da renúncia de si mesmo. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 5.3. A inimizade com Deus. A vontade de Deus é a de manter um relacionamento de amizade com o homem. No Éden, o homem poderia comer da árvore da vida enquanto estivesse obedecendo às ordens do Criador. Com a queda do homem, ele passou a sofrer as consequências da desobediência. Gênesis 3, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado de Adão e Eva maculou toda a humanidade com a inimizade de Deus. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E também Romanos 5:18 diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O pecado rompe o contato do homem com Deus. Romanos 6:19 e 20. Pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque enquanto éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. A condenação eterna, reservada a Satanás e seus demônios, passou também a ser o destino do homem, conforme Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Item número 6. O homem após a queda e a natureza corrompida. Ao comer da árvore do conhecimento, o homem não somente transgrediu a palavra de Deus, o que poderia ser resolvido com o perdão, mas ele trouxe sobre si a natureza pecaminosa. O pecado passou a fazer parte da vida do homem. O homem não só pecou, mas tornou-se pecador. A natureza humana que foi criada para expressar a glória de Deus passou a expressar a natureza pecaminosa de Satanás. O corpo, a alma, que é a mente, e o espírito foram criados para glorificar a Deus e proporcionar um relacionamento com Ele, mas com o pecado, cada um desses aspectos foi alterado, levando ao predomínio da vontade do homem e consequente inimizade com Deus. Ou seja, o corpo, a alma e o espírito se tornaram vulneráveis à ação do inimigo. Item 6.3. Morto no espírito.
Paulo diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, conforme Efésios 2, 1, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O espírito do homem ficou morto, inativo, inútil para Deus. Perdeu a sua função de entrar em contato com Deus e recebê-lo como vida. Item 6.4. Arruinado na alma. Distante do propósito de Deus, a mente humana, que fora criada para conhecer e conviver com Deus, ficou obscurecida. Passou a conduzir o homem e a guiá-lo segundo a vaidade dos seus pensamentos. Efésios 4, 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. As emoções, criadas para amar e servir a Deus, foram desviadas para amar outras coisas, chegando até o extremo de odiar a Deus. Conforme 2 Timóteo 3, do 2 ao 4. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Finalmente, a vontade do homem, que foi criada para optar por Deus e obedecê-lo, passou a ser uma vontade rebelde. Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 6.5. O homem corrompido no corpo. Quando a natureza do pecado entrou no corpo do homem, tornou essa carne pecaminosa. O pecado habita agora na carne do homem. Romanos 7, 17 e 18. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por isso o corpo corrompido se tornou cheio de concupiscência, servindo ao pecado como um escravo. Romanos 6, 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nessa condição, o homem é totalmente impotente para salvar a si mesmo. Por isso, necessita do amor de Deus, que pela sua graça traçou um plano de salvação para a humanidade. A graça e o plano da salvação são conteúdos que logo serão abordados em nossos estudos. 6.7. As consequências do pecado. Morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Doenças. Salmo 38, 3. Nem há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Destruição. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Outra consequência do pecado é a condenação eterna. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus.
inimizade com Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Opressão na mente. Jó 15, 20, parte A. Todos os dias o ímpio é atormentado. E maldições. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Este é o final da aula 1, o princípio e a queda do homem. Recado do professor. Terminada esta primeira leitura, resolva os exercícios de fixação propostos. Para ser aprovado, você precisa acertar 70% das atividades. Bom trabalho! Essa audioaula representa o CEE, Curso de Edificação Espiritual, Módulo 1, Aula 1, até a página 8.